Bem, galerinha, dando aqui continuidade à nossa teoria de função quadrática, agora a gente vai tratar de problemas que envolvem valor máximo e mínimo de uma função. A gente já viu em outros exemplos, em outras discussões, que uma função quadrática ela vai ter um ponto máximo, um ponto mínimo, e aí, com essa teoria, a gente consegue calcular valores máximos e mínimos de situações que envolvem funções quadráticas, tá bom? Vamos ver o que diz essa daqui, ó. A temperatura em graus centígrados no interior de uma câmara é dada por f de t igual a t ao quadrado menos 7t mais a, onde t é medido em minutos e a é constante é o número. Se no instante t igual a zero a temperatura é de 10 graus Celsius, o tempo gasto para que a temperatura seja mínima em minutos é. Então, a primeira pergunta a entender é que ele quer o tempo gasto para que a temperatura seja mínima. Então, a questão quer que você descubra o tempo, tá bom? Só que quando eu estou no contexto de função quadrática, toda vida que a questão relacionar a palavra mínima ou máximo, a gente sempre tem que associar ao x do vértice ou ao y do vértice. Falou em mínimo ou em máximo em função quadrática, ou é x do vértice ou é y do vértice. Nesse caso aqui, ó, você tem que interpretar qual dos dois valores a questão quer. Como a questão quer que você determine o tempo, e o tempo aqui, que é representado pela letra T, está fazendo o papel de x, tá certo? Ó, o tempo está fazendo o papel de x. Como ele quer o tempo e o tempo está fazendo o papel de x, então é para a gente aqui descobrir o valor do x do vértice, tá bom? Então, x do vértice é o que importa, então y do vértice não precisa calcular. O x do vértice é o que a gente quer. Como é que a gente faz isso? Lembre-se que x do vértice se calcula fazendo menos b sobre 2a. E aí, se a gente for fazer a continha, ó, x do vértice vai ser igual a menos o b da função. O b da função aqui, ó, é menos 7, tá certo? No caso aqui, é quem... O b é quem multiplica o x, só que aqui não é x, é t. Então, o b é quem multiplica o t, e o t aqui é menos 7, portanto, vai ser menos 7 sobre 2 vezes a. O a é quem multiplica o x ao quadrado, só que aqui não é x ao quadrado, é t ao quadrado, tá certo? Então, o número que está multiplicando aqui o t ao quadrado, como não está aparecendo um número aqui ao lado do t, a gente disse que é 1, e aí a gente fica com essa continha aqui para resolver. E aí, portanto, o x do vértice vai ser simplesmente, ó, mais 7 dividido por 2. Mais 7 dividido por 2, isso vai resultar em 3,5, e, portanto, o tempo seria 3,5 minutos, tá bom? 3 minutos e meio. E aí a nossa resposta correta seria a alternativa A. Observe você que está fazendo o vestibular, que poderia ser que você caísse na confusão de tentar calcular o valor de A, né? Já que A é uma constante, e que constante é essa? Quanto equivale essa constante? Só que para esse problema não seria necessário. Só seria necessário calcular o valor de A se a questão tivesse perguntado o y do vértice. Porque para calcular o y do vértice, a gente pode usar uma das maneiras, né? É usar aquela forma menos delta sobre 4a. E aí você tem que lembrar que o delta é b ao quadrado menos 4ac. E aí, ó, o b a gente já identificou, o a a gente já identificou. O c é o termo que não multiplica a variável. A variável da minha função é t. Quem é o número aqui que, no caso, não multiplica a variável t? O número, que no caso é uma letra, tá? O número que não está multiplicando a variável t é a. A representa um número. Um número por quê que representa um número? Porque a questão diz que A é uma constante. É uma constante, então isso aqui pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. Se isso aqui for 10, o C é 10. Se isso aqui for 20, o C é 30. E assim por diante. Só que esse camarada vale quanto? E aí a gente teria que raciocinar quanto esse camarada vale para conseguir identificar o valor de C e assim conseguir calcular o y do vértice. Como não é o caso, não precisa disso, a questão só queria o x do vértice está respondido, 3,5, portanto a alternativa correta, letra A. Valeu, galera!